Então, boa noite. Hoje nós estamos aqui, né, no nosso curso de atualização científica em constelação sistêmica. Eu vou dividir a tela aqui com vocês do artigo que nós vamos conversar hoje. Vou voltar para aqui para o começo, olha. É um artigo de 2006, todo mundo está vendo a tela? Me Sim. ouvindo? É um artigo de 2006. Esse artigo é muito importante. Por quê? Porque é a primeira vez dentro da academia que é descrito minuciosamente e com um contexto teórico, né? Como que acontece uma constelação sistêmica e como ela foi criada, tá? Então, aqui o artigo se chama Constelação Familiar, uma inovação, né, fenomenológica sistêmica de grupo, né, de um processo de grupo da Alemanha, tá? O autor é o Dan Booth Cohen. Ele é pesquisador do Saybrook Graduate School and Research Center nos Estados Unidos, tá? Então, esse artigo abre as constelações, porque ele não é um artigo em alemão, ele é um artigo em inglês, né? Foi publicado em 2006, e está pelo jornal, né, The Family Journal, Counseling and Therapy for Couples and Families. Bom, então a gente vai conversar, esse artigo tem vários, ele vai fazer a introdução, né, depois ele vai falar a biografia de Bert Hellinger e no que Bert Hellinger se baseou, que métodos Bert Hellinger se baseou com referências bibliográficas, isso é super importante. A gente conhece a história de Bert, mas não conhece quem, mas quando que falou, quem que é essa pessoa, né? As influências que teve, então, da fenomenologia, da reverência, né, aos ancestrais da África, vai falar sobre a influência dentro desse método, do método de terapia sistêmica, que já existia antes, tá? Vai descrever cientificamente o método, dá até uma emoção a hora que você vê a descrição dele, de como acontece uma constelação. Depois ele vai falar da estrutura dentro da constelação, que é a alma, a consciência e o equilíbrio, o pertencimento e a hierarquia, tá? E depois, então, ele faz a conclusão, ok? Então, deixa eu só entrar aqui. Então, o Dan Cohen, né, ele começa a falar que as constelações familiares, elas iniciaram o seu, como que eu posso dizer, o seu processo, né, através da filosofia da terapia sistêmica, né, da fenomenologia existencial e da reverência ancestral dos sul-africanos, especialmente do povo Zulu, tá? Então, o que acontece quando eles falam isso, né? Como se ele embasasse, né, as constelações em três principais, um tripé, né? Principalmente o tripé dos sistemas familiares, em que ele usa Psicodrama do Moreno, em 1945, Esculturas Familiares, né, que de um filósofo, que é o Ivan Borzomeninagi, e também da Virginia Satir, né, que trabalha com essa parte de fotos da família e esculturas familiares, e as lealdades invisíveis, do Spark. Então, veja, Moreno falava do psicodrama em 1945, a Virginia Satir em 1987 e as lealdades invisíveis em 1973, tá?
E aí ele entra também na fenomenologia existencial, que aí ele trabalha com filósofos como Brentano, Husserl e Heidegger, tá? Além disso, a observação das comunidades africanas, porque ele morou na África por 16 anos, então não é pouca coisa. 16 anos, falava fluentemente o idioma, não, como que eu posso dizer? A, a linguagem dos Zulus, né? A linguagem dos Zulus, exatamente isso. Bom, o que ele distingue, né? O próprio Dan Cohen distingue a constelação familiar da psicoterapia convencional, tá? Ele diz que o principal objetivo, né, seria que na psicoterapia convencional, o cliente, através da fala, né, ele meio que reorganiza a sua consciência, né? Já na constelação, não existe fala e a comunicação é transverbal e transgeracional. Então, é diferente, ele já faz uma diferenciação disso, né? Aí ele coloca o seguinte, como que acontece, então, né? Dentro da constelação, essa comunicação, principalmente através da posição dos membros e do silêncio da constelação, desse silêncio. Então, o Dan Cohen descreve esse silêncio dentro do artigo dele. Ele pega e chama, né, o Dan Cohen chama a constelação é como se fosse uma forma de psicologia somática, né? É que esses conhecimentos e essas lealdades transgeracionais são mantidos não na mente consciente, né? Mas sim num nível mais profundo e sistêmico de consciência celular. Então, são dois pesquisadores, o Gottesman e o Hansen. Então, tem um artigo sobre isso de 2005, dizendo que ficam num nível mais profundo de conhecimento sistêmico, genético, que pode-se dizer que é uma consciência celular, tá? Aí ele inicia a biografia profissional do Bert Hellinger, porque a biografia do Bert Hellinger, da vida dele, todo mundo conhece, certo? A biografia da vida do Bert Hellinger, todo mundo conhece, mas a biografia profissional é diferente. Então, aí ele especifica, olha, Bert Hellinger fez uma observação, um estudo observacional de 16 anos na África. Então, não é pouca coisa. E aí ele começou a observar justamente o comportamento daquela comunidade, né, principalmente dos Zulus. Ele volta e se forma em psicanálise, né, em Viena, na verdade, em Viena, na Associação Vienense de Psicologia Profunda. Eu não conhecia isso, tá? Depois ele faz um treinamento adicional em terapia primal e análise transacional. Depois ele faz uma formação de terapia familiar, do método de escultura familiar com a Virginia Satir. Depois ele estuda psiquiatria infantil com a Thea Schoenfelder. Isso tudo está no artigo, tá, gente? Depois vocês vão acessar. Depois ele estuda hipnoterapia com Milton Erickson, que é diferente da hipnoterapia de Freud, tá? A terapia de Milton Erickson é uma hipnoterapia que ela conduz você à cena do trauma e te auxilia, através dos recursos que ele tem, a que você faça uma ressignificação daquele momento, tá? E você não fica inconsciente, você fica semiconsciente. E depois ele estudou Gestalt terapia e programação neurolinguística. Então, não é pouca coisa, né? Essa biografia profissional dele. O que acontece depois? Ele monta um consultório
um pequeno consultório, mais um psiquiatra que se chama Gunther Weber, do Hospital da Universidade de Heidelberg, na Alemanha, o descobre e fica impressionado com as respostas dos pacientes com sintomas graves psiquiátricos, como esquizofrenia, distúrbio alimentar e ideações suicidas persistentes, tá? Em 2004, isso. Os dois publicam um livro, tá certo? Que eu não consegui achar esse livro, mas tem esse nome traduzido de Segunda Chance, e eles achavam que eles iam vender 2.000 exemplares, acabaram vendendo 200.000 exemplares. Então, esse foi o grande boom, né, quando o Bert Hellinger se juntou a esse psiquiatra. Então, o Dan Cohen está contando essa história, tá? E aí que ele começa a fazer palestras, workshops e cursos de treinamento em toda a Europa, Israel, Estados Unidos, América do Sul, China, Japão. Aí ele expande, né, esse conceito e toda essa possibilidade de treinamento e começa, conjuntamente a isso, a escrever os livros de Bert Hellinger, né, que são livros, são compilações de workshops, os livros de Bert Hellinger. Quem já acessou todos os 29 livros que ele tem traduzidos em português, a gente vê que ele inicia com uma pequena posição teórica, depois ele descreve várias constelações, transcrições, né, de constelações, explica um pouco como que são os esquemas didaticamente, e aí ele vai, aí termina aquele capítulo, ele começa novamente com uma pequena posição teórica e transcreve as sessões, e são livros muito gostosos de ler, não são livros densos, porque você fica transitando entre a teoria e a prática, né? A Eliane, que está estudando isso, está bem craque para falar nisso, né, Eliane? O que acontece? Dan Cohen também descreve isso, um outro grande momento, que é um congresso em 2005 em Colônia, na Alemanha, tá? Onde as constelações agregam ainda mais alguns pesquisadores e consteladores do mundo, como o Haim Dasberg, que seria um discípulo da Virginia Satir e fala de sistemas familiares, o Dale Schuttersman, que fala de princípios e constelações cabalísticas, tá? Ele também vai para esse congresso. O Peter Levine, que fala sobre o trauma, que é super importante, agrega muito para a teoria das constelações. O Dan van Kampenhout, que fala sobre os princípios de cura xamânica nas constelações, que é o que Bert Hellinger observa dentro da comunidade africana, dentro da comunidade, como se fosse indígena africana, certo? Ele observa o movimento também de cura entre os participantes daquela comunidade, então agrega também esse resgate da alma, porque o que é um movimento xamânico? É um movimento de extrema integração com a natureza. Xamanismo significa reintegração com a natureza, tá? Então, é aonde as pessoas das comunidades ancestrais, né, estão completamente imersas na natureza, como os Zulus africanos, e a gente começa a observar como que eles fazem as curas, tanto cura física, pega uma erva, pega um unguento, enfim, o que a natureza para eles, quais recursos que eles têm de conhecimento de cura da natureza, com os elementos da natureza, e também de resgate da alma, que dentro de uma constelação, muito que a gente vai fazer é resgatar a alma daquela pessoa que ficou presa, emaranhada em algum trauma, certo? É isso que a gente faz na constelação. Por isso, Marisa, que ela ela fica meio nessa linha tênue, entende? Entre o que a gente
diz de religião? Porque fica nesse tênue, porque para os ancestrais, né, não existe essa linha. Eles não falam, isso aqui não, isso aqui é ciência, isso aqui é religião. Não, para eles é tudo. Eles adoram o Deus Sol, veneram o Deus Vento, veneram a água, a limpeza da água. Então, isso faz essa, essa conexão das comunidades originárias com a natureza faz parte das constelações, a gente não pode esquecer, porque tudo começou com a observação de Bert Hellinger nas comunidades originárias. Tudo começou com isso, tá? E isso é muito importante que ele coloca, que Hellinger, desde o começo, não procurou controlar a propriedade de direitos sobre seus métodos e técnicas, né? Ele deixou aberto para que essa nova geração de praticantes possam expandir e evoluir o processo da constelação. Ele não fechou, né? Tanto que a gente viu no curso Volta ao Mundo a diversidade de práticas de constelações, podemos sentir, podemos praticar, para ver o efeito que ela, né, que ela tem. Gente da China, gente da Austrália, gente tem aquele como é que fala? Da Indonésia, gente dos Estados Unidos, aqui da América do Sul, do México. A gente pôde visualizar que é como se a gente acesse essa porta por diversas formas, né? Essa é a sensação que a gente tem. E aí a gente começa a falar dessas raízes e influências, né, no pensamento de Bert Hellinger, de como ele começa a decodificar as constelações. Então, ele fica 16 anos observando a África, né, observando os povos originários da África. Depois, ele vai para um filósofo que chama Brentano, né, que é de 1838 a 1917, e começa a ler sobre psicologia fenomenológica. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? O Brentano, ele observava a consciência observando os atos de uma pessoa, tá? Então, dependendo do comportamento da pessoa, ele observava isso. Só que aí eles falaram assim, bom, mas como que eu vou medir essa consciência dentro da academia, né? Como que eu vou medir essa fenomenologia da consciência? Penso, logo existo. Todo mundo tem consciência disso, mas como que eu vou medir isso dentro da academia? Porque senão vira uma pesquisa filosófica, vamos dizer assim, né? E aí o Russell, que é um filósofo, que de 1859 a 1938, ele organizou um projeto de metodologia rigorosa científica, tá? E que ele não... que era possível não enquadrar a pessoa, por exemplo, num questionário validado, que a gente usa muito em pesquisa científica, como se fossem perguntas, e a pessoa, depois que passa por um processo fenomenológico, ela responde, mas são perguntas dirigidas. Então, ele organiza isso e faz com que essa fenomenologia possa ser estudada dentro da academia, tá? E Hellinger gostou muito disso, e aí ele gostou muito do Martin Heidegger, é um outro filósofo, né, que se abre para esse estudo. Então, ele começa a, a desenhar, né, como que poderia ser estudado isso, porque, claro, as pessoas estavam questionando, estavam perguntando para ele. Então, aí ele tem um filósofo muito importante que chama Coalizzi, 1973, isso vai estar no texto também, que ele divide, né, o fenômeno em duas partes. Na descrição fundamental, né, que é, por exemplo, quando a pessoa vê o fenômeno e ela descreve aquele fenômeno.
descreve ele com um dado bruto do fenômeno, tá? Então, por exemplo, eu vi o Sol, eu vi um cometa, e aí você descreve aquilo, como você viu, tá? Mas aquilo que eu vi, que eu estou descrevendo, é um produto da minha consciência, do que eu estou vendo, tá? É uma reflexão da minha consciência. E ele também coloca que a gente pode ter em vez de ser uma descrição do fenômeno, fundamental do fenômeno, a gente pode ter uma estrutura fundamental do fenômeno, que é o seguinte, que eu não consigo descrever essa sensação quando eu estou imersa no processo, por exemplo, dentro de uma constelação, tá? Quando eu estou vendo como cliente uma constelação ou quando eu estou participando de uma constelação. Essa estrutura fundamental, ela se comunica através do reino dos sentidos, através da nossa percepção e da nossa sensação, e não através da linguagem humana. A gente usaria a linguagem humana somente para transmitir o que a gente está sentindo, tá certo? Então, existem estudos que já falam disso, que dentro de uma constelação, quem é representante e quem está sendo constelado, não consegue descrever, ele apenas sente, é mais ou menos isso, né? E cabe ao constelador, na verdade, levar um caminho para essas sensações e percepções durante a constelação, sentimentos, percepções, crenças que aparecem, né? E o constelador faz essa leitura interpretativa, tá? Então, é interessante, ele então começa a montar posturas fenomenológicas, né? Então, ele fala que existem 2 movimentos que levam ao insight, né? Um é um movimento que estende a mão para a pessoa que está sendo pesquisada, que quer entender, controlar, quer quantificar. Esse é a investigação científica. E tem um segundo movimento que acontece quando a gente para, faz um silêncio e tenta, sem julgamento, mergulhar no desconhecido, tá? Permitindo que a nossa atenção repouse não nos detalhes, mas no todo maior. Aí a gente volta no silêncio, faz uma pausa, até a gente entender, né, essa vastidão desse todo maior. Então, na verdade, o segundo movimento é o que orientaria para Bert Hellinger as pesquisas dentro do campo fenomenológico, tá? As pesquisas científicas, vamos dizer assim, tá? E aí ele começa a colocar que ele, profundamente influenciado pelos Zulus, né? Ele começa a ver que há uma interdependência dentro da comunidade entre vivos e mortos, não tem essa linha que a gente coloca aqui, tá vivo, tá morto, tá morto. Há essa comunicação né, contínua dentro das comunidades dos povos originários da África, entre vivos e mortos, né? E eles vivem, os Zulus, ou os povos originários africanos, vivem num mundo que a gente diz religioso, né? No qual os ancestrais são o ponto central para eles. E não é só a cultura tradicional dos Zulus, não. Também a cultura tradicional oriental é assim também, né? Vive, o ponto central seriam os ancestrais, né? E para os Zulus, essa presença da vibração ancestral é uma presença positiva, construtiva, criativa, que dá força, e é justamente isso que a gente faz na constelação, né? É fazer com que a pessoa vá desbloqueando seus bloqueios e vá acessando essa força, né? E os Zulus, ele descreve isso, que eles estão em paz com a sua consciência. Então, e eles, assim, têm consciência que ele pertence a esse tecido, né, emaranhado com as gerações passadas,
mas eles ainda têm essa presença do aqui e agora. Tá? Então, isso eu achei super importante ele descrever. E o Dan Cohen achou um meio de como descrever isso, né? Isso é fundamental. E aí, além disso, né, ele se baseou, como eu falei no começo, na terapia dos sistemas familiares, né? Então, não foi Bert Hellinger que falou sobre o equilíbrio, mérito e direito. Foi Ivan Borzogomeni Nagy, tá? Ele fala que isso é um regulador sistêmico, né? Que é justamente o equilíbrio, mérito, direito, é que dá ao indivíduo papel dentro da estrutura familiar dele. E aí, ele diz que esse papel dentro da estrutura familiar tem uma lealdade invisível, tá certo? Então, é o Ivan Nagy que falou isso. E que, como o Bert também falou, injustiças que não foram resolvidas, né? É como se fossem distribuídas num tribunal transgeracional que afeta gerações futuras. Então, isso é super importante para a gente ver assim, foi Bert que inventou isso. Não. Ele apenas foi observando e foi trazendo dentro do que tinha nos métodos para poder descrever. E também houve, já dito, essa previsibilidade, né, de eventos repetitivos na família. Isso também já era conversado, já era uma observação dentro da terapia de sistemas familiares. Um pesquisador, em 1998, que se chamava Stuzenberger, documentou centenas de casos em que destinos extremos, por exemplo, morte de uma criança por afogamento, tinha padrões repetidos nos genogramas das famílias francesas, tá? Então, é algo que já é percebido, né? E Bert traz e difunde isso, né? Também o Bozormeni Nagy, que era um discípulo da Virginia Satir, ele fala, né, da exclusão, do desrespeito transgeracional, que isso contribui para a disfunção emocional e somática, né? E ele une, então, esse método da escultura familiar, que a Virginia Satir pegou do psicodrama, né? E começou a observar, né, que quando ela trabalhava com as esculturas familiares, era justamente revelar conflitos sistêmicos subjacentes. Mas ela trabalhava com estruturas fixas, tá? Com pessoas fixas. Quer dizer, a própria pessoa, o próprio cliente fazia parte daquela estrutura. Mas o que aconteceu? Algumas pessoas começaram a faltar nas sessões, e aí ela começou a colocar outras pessoas no lugar. E aí ela observou, se eu colocar pessoas em posturas físicas, será que elas experimentariam um sentimento de outra pessoa? E aí ela começou a testar isso. E aí ela viu que realmente o campo acessava essas informações, né? Então, esse movimento da ressonância do campo, da representação, começou de uma forma rudimentar com a Virginia Satir, né? E aí ela começou a perceber também que qualquer sintoma fazia parte de uma rede maior, né? Que ligava não apenas os membros do núcleo familiar, mas também membros de gerações passadas e futuras, tá? Aí ele descreve, né, o processo da constelação familiar de uma forma muito maravilhosa, porque de uma forma científica, vamos dizer assim, né? Então ele coloca assim, olha, o processo de constelação familiar cria uma experiência que é silenciosa, ao invés de vocal e cinética, que cria uma matriz tridimensional da linhagem ancestral, né?
que não é apresentada a consciência de uma forma material e verbal, que os representantes acessam dados sinestésicos e emocionais, né? Que as constelações funcionam transformando dimensões de campos irreais da experiência humana, com representações simbólicas espaciais reais, permitindo que elas sejam trabalhadas diretamente, que existe um campo ancestral com uma possibilidade de expressão, onde a gente pode fazer ressignificação de eventos passados, que resultam em pontos de vista espontâneo, né, que podem reconfigurar o sistema familiar, né? Descreve a sessão, né? Então, assim, essa possibilidade da gente ver o que a gente faz dentro de uma sessão de constelação descrita por um pesquisador, porque o Dan Cohen é constelador, é a primeira vez que ele faz, tá? Então, ele descreve, né, como acontece a sessão, facilitador, cliente, a situação do problema, aí vem a procura pelos representantes, o acesso ao campo pelos representantes, o silêncio, a verificação dos sintomas, né? Os movimentos emergentes que surgem, que são interpenetrantes, né? De campos geralmente inacessíveis pela cognição. Então, é um outro pesquisador, o Danan, em 2005, que coloca isso, né? Aí trabalha com a dinâmica oculta, com a visão clara, a tomada do lugar, as frases de cura, né? E ele frisa que não há depois um processamento, quer dizer, uma análise pelo facilitador, né? Não é uma psicanálise, né? Aí ele começa, então, o Dan Cohen a descrever os princípios, né? Que os pais dão, os filhos recebem, que todos os membros do sistema familiar têm direitos iguais, direito de pertencer, né? Que cada sistema familiar tem uma consciência de grupo inconsciente, que regula a culpa e inocência como meio de proteger a sobrevivência do grupo, né? E aí ele começa a descrever a alma. Então, ele descreve a alma dentro de uma visão científica, dentro de uma visão filosófica e dentro da visão da alma para Bert Hellinger, né? E para Bert Hellinger, a alma não está ali para nos servir, e sim nós estamos a serviço da alma, né? Que os indivíduos não são independentes, que eles são elos de uma cadeia, e a alma alcança além de nós em outro espaço. Então, isso também, né, cai naquela situação que a gente conversou no começo, que é justamente a religião, né? E Bert pega essa visão abrangente da alma, ele puxa da religião oriental, do budismo, tá? Então, não é uma coisa laica, vamos dizer assim, tá certo? Nenhum fenômeno é laico. Ele sempre... A gente é que nomeia a religião, mas é uma fenomenologia, né? A gente puxa alguns conceitos de alguns lugares, vamos dizer assim, né? Da ciência. Aí ele descreve a consciência também, né? Que no campo das constelações a consciência não tem julgamento, né? Ela apenas serve para ajudar a gente a se conectar, né? Ou nos separar de alguma pessoa ou de grupo. E ele fala isso assim, que a consciência tem uma relação profunda com o pertencimento, tá? E ele coloca assim uma preocupação dele, né? Que que quando você tem consciência de participar de um grupo, né? Tem o perigo desse grupo se fechar e ele virar uma seita, vamos dizer assim, tá? E aí ele descreve muito coisas que aconteceram no Holocausto, né? Porque aqui ele descreve também na história que Bert é alemão, mas ele é cristão. Então, ele nunca compartilhou das ideias, né? Das ideias da Alemanha naquela época. E ele foi
foi chamado para ser alistado no exército, viu muitas barbáries, mas ele nunca compartilhou com essa ideia, sempre manteve a sua mente cristã, vamos dizer assim, né? E aí ele coloca, né, sobre a visão de Bert, né, o que é o pertencimento, o equilíbrio e a hierarquia, né, que um sistema desordenado é um termo que já existia, que se chama Hopi Koyaanisqatsi, que significa vida fora de equilíbrio, né? E que pertencer controla essa participação dentro do sistema, enfim, ele descreve aí o que a gente já conhece bastante, né, sobre o equilíbrio de dar e receber e a hierarquia, né? Aí depois ele fala sobre a existência, que descreve essa existência, né? Que é essa força que energiza uma vida, né? Que a existência, ela começa na concepção e vai até a morte, né? E ela passou, todos os nossos antepassados tiveram esse processo de existência, né? E isso seria o aqui e o agora, né? O sistema não se importa com a existência, ele apenas quer manter essa ordem, esse respeito, né? Pela chegada, né? E a existência, né? Segundo Bert Hellinger, a gente só recebe do nosso pai e da nossa mãe, tá? E aí ele chega, então, ao final e faz algumas conclusões, que é: a constelação familiar pode servir como um complemento, né? Ele destaca muito, enfatiza muito isso, que serve como um complemento ao processo convencional de psicoterapia, porque ele acessa camadas mais profundas e camadas que não estão na nossa mente consciente, né? Os insights que dentro de uma constelação que vem à tona, eles podem ajudar a informar, a iluminar profundamente e podem ser integrados a outras intervenções terapêuticas. Então, a constelação familiar não é um processo de psicoterapia. Ele coloca a necessidade de pesquisa, né? E que é um método, em 2006, já era um método amplamente aceito dentro da comunidade mundial, né? Porém, ainda existe controvérsia, né? Existem pessoas que questionam, né? Como todos questionaram um método novo. Todo método novo é questionado. Isso a gente já viu na história. Freud foi questionado, Jung foi questionado. Quer dizer, existe existe a observação, existe a criação do método, existe o movimento, existe o teste, que a gente faz através da prática, faz através de workshops, faz através de cursos. Existe a transmissão disso verbal, que vai ganhando força, se ele funciona mesmo, e depois que vem a ciência. A ciência vem depois. Então, a gente está exatamente nesse momento em que houve a expansão do método, temos substância teórico-filosófica e etc., e agora vem a ciência chegando devagar. Isso demora, tá? Porque não adianta a gente fazer pesquisa qualitativa com as constelações, é bem específica do que a quantitativa, porque existem esses dois tipos de pesquisa. A pesquisa quantitativa é simples. Você vai lá, monta um projeto, escolhe no projeto ferramentas de avaliação, que geralmente são questionários validados, e faz a constelação e aplica esse questionário e depois põe em tabelas e etc. Faz a análise estatística. A qualitativa é completamente diferente. Ela não usa isso, mas ela usa justamente isso, as percepções da pessoa. E essa demora mais, dá mais trabalho, mas ela é necessária, tá? Então, na verdade, o que eu queria dividir com vocês
É isso, hoje sobre Dan Cohen, 2006. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, se surgiu algo. Desculpe. Não, deixa eu... Depois eu falo. Pode falar, então, Pode Marisa. falar, Marisa. Então tá bom, obrigada. Na Associação dos Consteladores agora, né? No Instagram, eles colocaram umas informações, assim, que a constelação familiar não é um método. E tem muitas pessoas criando métodos através da constelação familiar. E Uhum, aqui no artigo você traz essa fala sobre a questão do método. Eu queria conversar um pouco com vocês, então, sobre esse aspecto. uhum. Então, para o Dan Cohen, né? Dan Cohen, eu estou falando em nome dele, né? Estou traduzindo o artigo dele. Ele coloca como um método, tá? Pois é. Mas não um método psicoterapêutico. Veja, no final ele já elucida isso. Não é um método de psicoterapia. É um método fenomenológico, porque às vezes a gente precisa ver se você vai mudar a palavra método para falar uma palavra que seja algo semelhante, análogo a método, tá? Hum. É um processo de autoconhecimento. Podemos usar essa palavra. O que acontece, que eu percebo, é que as pessoas estão com medo de usar as palavras, por causa do Conselho Regional de Psicologia, ou, enfim, sabe? Porque quando você sistematiza alguma coisa, vira um método. Pois é. Então, talvez o conselho essa associação de constelação tem trazido essa reflexão, essa fala de que a constelação não é um método em função dessa sua explicação agora, em função do Não. Conselho de Psicologia, etc. Eu desconheço essa posição, eu não sei, não participei dessa reunião e também não sei que palavra eles propuseram para entrar no lugar de método. Então, se você soubesse, é bom você falar aqui agora para a gente elucidar, né? Mas Uhum. eu não desconheço, assim, não sei, não participei dessa discussão também, você não Não, lembra? eles colocaram no Instagram também sobre isso daí. Eu posso tentar, mas Não, eles não mas quando trouxeram você uma vai... palavra para É, substituir. porque quando você vai falar de constelação, você vai falar que é o quê, então? Eu não sei. Uma Então, abordagem sistêmica, o que sim, se tem então, falado bastante. sim. Dan Cohen fala que é um método. Agora, as pessoas podem usar abordagem sistêmica, é interessante, é uma nova abordagem, é interessante. Aborda tudo, né? Porque ela aborda Isso, todos esses aspectos aí, né? A sim, programação neurolinguística, a hipnose, a sim, sim. psicanálise, enfim, aborda tudo. Mas eu É. só falei isso para a gente ter essa Reflexão. conversa. Muito importante isso, porque as pessoas, agora parece que a gente vai dar aqui no Brasil, né? Dan Cohen não, que ele é dos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a gente tem que dar uma propriedade aqui nossa, de Uhum. acordo com as nossas características, né? Inclusive a constelação aqui é diferente da constelação num outro lugar, pela nossa cultura, pela nossa experiência aqui no Brasil. Sempre tem uma identidade. E a abordagem, por exemplo, né? Processo, é interessante, né? E o Dan Cohen, ele é constelador ainda, né? E na Volta ao Mundo tem uma experiência com ele, uma proposta de um exercício sistêmico que ele conduz e tudo. Eles não têm esse problema nosso, porque as constelações não estão dentro das práticas integrativas e complementares, do Sistema Único de Saúde, não está dentro do sistema judiciário, não está. Nós que somos pioneiros nisso aqui, no mundo, nós somos pioneiros. Então, realmente, a gente fica meio exposto mesmo, né, a isso. Mas a palavra abordagem pode se encaixar direitinho, sim, Marisa, fica bom. Eu tenho utilizado mais mesmo esse termo abordagem, em função disso. Uhum. Obrigada. Sobre essa questão das religiões, quando eu estava falando antes, eu sei que religião são dogmas, a questão dessa visão que você disse da religião japonesa, né, da visão, da forma como o japonês vê.
Inclusive, quando se fala de natureza, da água, das árvores, se fala da alma, do espírito da natureza, né? Isso realmente é alguma coisa que eu já vivi isso muito desde a adolescência, quando comecei meus cursos de Reiki lá em 97, 95, eu tive várias experiências assim. Isso faz parte do meu processo também. E entendo tudo isso que você disse em relação à alma, para mim é isso tudo. Uhum. Agora, eu fico um pouco confusa quando se mistura a pessoa numa sessão de constelação, ela faz aquele movimento como se estivesse incorporando numa sessão de constelação, sabe? Então, para mim, isso está ficando um pouco pesado, esse tipo de coisa. As pessoas, o xamanismo faz parte da natureza, Uhum. mas as pessoas que são muito ligadas às religiões, elas vão entender de uma outra forma. Enfim, fazer o quê, né? É Todo mundo tem que abrir a natural. cabeça em um dado momento, a gente não pode fazer nada, né? É natural isso, Marisa, sabe por quê? Porque você traz dentro da constelação a sua bagagem de vivência. Então, as pessoas que vão procurar você, elas têm a ver com a sua vibração, Pois entende? é. A gente É. acredita nisso. Elas vão, elas te procuram, elas te acham, inclusive, pela sua vibração. E então, essa diversidade que Bert não fechou, né? Inclusive, a Associação Internacional de Constelação Sistêmica abre, ela aceita tudo, porque ela acredita que a constelação sistêmica, ela não é nem mais familiar, é sistêmica, porque abrange todos os sistemas, inclusive o familiar, né? É justamente isso, assim, essa possibilidade de aceitar a diversidade. Então, se você, dentro da sua prática, perceber que a pessoa está exagerando nesse sentido, você pode chegar e falar, é aquela coisa que a gente fala, olha, é 30%. Por quê? Porque às vezes pode até machucar o representante, né? Ele Sim. entra com aquele movimento, até ele até se machuca, por exemplo, se precisa colocar um acesso de raiva para fora, ele pode até se machucar, né? É. Então, é isso de você sentir, né? E, Uhum. Não, nessa questão da condução das constelações, isso está tranquilo. Consigo fazer esse movimento. Me refiro mais a outros consteladores que fazem este movimento aí, que eu falei, né, de incorporação. E aí, por isso que as pessoas ficam toda hora perguntando se a constelação é religião, entende? Porque, querendo ou não, no Brasil se mistura, né? Espiritismo como religião. Então, enfim, é mais nesse sentido, sabe? É coisa que nós temos que lidar, né? Grata. quer perguntar, Eliane? Não, na verdade, eu mandei ali o que do Instituto Brasileiro, eles fizeram uma postagem dizendo que constelação não é método ou técnica da psicologia. Ah, sim, Foi sim. essa a fala. Eles Uhum. disseram isso porque daí eles aí fizeram uma fala de que se eles estão dizendo que não é ciência, então não se pode dizer que seja um método ou uma prática da psicologia, porque daí seria uma ciência. Então, na verdade, foi essa a questão. E colocaram que, então, como a constelação também não é uma terapia, a área da psicologia não são os psicólogos, né, mas mais a questão talvez da entidade, enfim, que eles não podem proibir algo que não faria parte do arcabouço da psicologia. Sim. Então, foi essa a fala ali do Instituto. E queria falar sobre esse texto, eu vou gostar bastante, porque eu dei uma aula numa formação em constelação, o tema que eu tratei foi exatamente esse, as teorias que sustentaram a criação né, das constelações pelo Bert Hellinger, e eu trabalhei exatamente isso e mais algumas, que é a Sim. terapia familiar do Bowen, e é muito interessante de algumas coisas que nós já comentamos, assim, né? Porque eu acho que o mérito do Bert Hellinger, entre tantos, foi ele pegar esses links, assim, do que, tipo, o pulo do gato. Uhum. E
ele viu o pulo do gato. E o mérito dele foi que ele deixou o pulo do gato aberto para todas as pessoas. Porque muitas pessoas dentro, né, cada uma dos seus estudos, encontrou um pulo do gato, né? Virginia Satir, uma forma... Cada um encontrou um. E ele estudou todos eles, ou trabalhou com eles, ou fez as práticas, e aí ele pegou todos esses pulos aí, e ele trouxe numa única abordagem. Sim. A minha reverência a ele é em função disso, porque eu sigo outras pessoas também que vieram antes dele e depois dele, outras formas, né, de fazer esse trabalho, e até o ano passado, quando nós trabalhamos aquela volta ao mundo, eu me senti muito mais eu mesma, assim, né, nesse sentido, assim, de que tudo que eu sou vai fazer parte ali no momento em que eu trabalho com alguém, se eu sou reikiana, se eu não sou reikiana, isso vai fazer diferença, não é para o melhor ou para o pior, mas se eu sou reikiana, não tem como, na minha abordagem, eu não trabalhar com isso. Do que a colega ali falou, da questão da incorporação, eu tenho uma amiga que nós faz um encontro aqui, e ela fala o seguinte para o pessoal, quem nunca participou como representante, fala assim, ó, só para explicar para vocês que como aqui ninguém vai incorporar. E vocês tomem cuidado com a questão para vocês não incorporarem pessoas que estão vivas, porque como eu faço constelação velada, vocês não sabem quem vocês estão representando, então vocês não paguem o mico de incorporarem uma pessoa viva. Por quê? Por causa dessa fala de algumas pessoas, né? Claro, é sempre porque alguém falou. De que, de repente, a pessoa incorpora, pela ignorância, né? Eu olho que é por isso, assim, a pessoa não tem o conhecimento, daí por ser ignorante naquela área, aquelas sensações, ela, né? A gente quer relacionar com alguma coisa já conhecida, então ela sempre fala isso. Mas eu também já participei em alguns em grupos de pessoas que eram, por exemplo, de uma determinada religião, as pessoas que eram consteladores e até os representantes eram de alguma religião, e não que a constelação fosse religiosa, mas eu acho que o campo é sábio. Então, assim, não vai haver incorporação, né? Eu acho que a forma de a pessoa fazer essa colocação, e se houver incorporação, eu já vi um grupo que trabalhava que as pessoas eram consteladores e eram da religião, não me lembro se era do candomblé ou eram da Umbanda, tá? Mas eles faziam constelações lá no grupo. Então, dentro do espaço deles, eles faziam constelações. Então, eu até assisti algumas, assim, vídeos, né, dessas constelações e tal. Então, o que eu observei? Eu só observei porque eu não conheço as pessoas, isso foi uma observação. É que, talvez, se a pessoa está dentro desse espaço físico, que tem, né, que já tem uma outra prática, que é uma prática religiosa, eu acho que poderia acontecer. Porque aí seriam duas egrégoras trabalhando, né? A egrégora da religiosidade ali e a egrégora que é o campo da constelação. Mas eu também penso que, se isso for acontecer, é porque existe ali dentro alguém, né, que segura esses dois modelos, assim. Não sei se o nome seria modelo, mas no mais, assim, eu gostei bastante, acho que vou gostar muito desse texto, assim, porque é exatamente, eu até achei aqui, para dar essa aula aí, eu fiz 158 slides. Para trazer, não, mas só com questõezinhas, assim, tipo, fiquei 2 finais de semana falando, porque é muito interessante, para quem gosta de ciência, enfim, né? Porque daí tu vê que as coisas não foi inventado, que não é do nada, que é antropologia, né? Por exemplo, os Zulus é antropológico, que é o sistema deles, né? Então, assim, nós não estamos inventando nada, nós somos o quê? Nós não somos nada, nós somos um pequeno grão de areia nesse universo, e olha lá.
Às vezes eu acho que nós nos achamos demais até para as falas que a gente faz, sabe? Assim, ó, todos os que vieram antes de nós, todos esses filósofos e esse pessoal da área da antropologia e também da área da psicologia, bem antes do Bert Hellinger também, né? Ele foi um que validou assim, eu coloco assim mais no sentido assim do dia a dia, aqueles estudos que têm um embasamento científico, ele trouxe para a vida diária, assim. Então, talvez isso esteja causando ou cause tanto estranhamento, porque, infelizmente, a maioria de nós é ignorante mesmo, né? Ignorante das letras, né? Nós somos, assim, a maioria de nós não tem... Eu estou falando mesmo de alfabetização, eu já chego nesse ponto, assim. Então, acho que se todos nós estivéssemos, assim, fôssemos mais conhecedores, né, no sentido de que todos nós tivéssemos tido um acesso maior às letras, aos estudos, bom, também não ia significar muito, né, porque quem está discutindo, quem está se posicionando contrariamente são esses que também estudaram. Mas eu olha, só sei que é muito lindo isso, e daí eu fico... Nossa, eu fico muito encantada com tudo isso. Era isso. só eu sinto assim, que eu senti nesse artigo foi assim, tudo começou com Bert na África, os 16 anos de observação dele dos povos originários. Depois ele volta para o Ocidente e tenta achar coisas que sustentem o que ele vivenciou lá. Eu acho que essa foi, eu sinto isso. Ele foi buscar o que ele vivenciou lá. E lá não existe religião e vida social, religião e ciência. Lá é tudo junto, entende? Mas o trabalho dele foi o que ele vivenciou lá, trazer e sustentar aqui. Será que não tem ninguém que faça isso ou que, sabe? E aí ele encontrou, aí ele linkou, porque, gente, 16 anos numa comunidade de povos originários não é para qualquer um, entende? Então, toda essa sabedoria ele trouxe lá dos povos originários. Então, quando disserem que constelação não é uma prática tradicional, integrativa e complementar, é mentira, porque é uma prática originária dos povos originários, sabe assim? E aí ele vem e puxa, vai estudar psicanálise, vai estudar e vai puxando para tentar sustentar o que ele vivenciou lá. É isso para mim, né, que eu senti quando eu vi esse artigo. E agradeço imensamente, né, ao Dan Cohen por ter tido a coragem, que não é fácil primeiro escrever isso e organizar e procurar, e a vocês, né, por estarem aqui, podendo dividir esse conhecimento aí, essa maravilha, tá bom? Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Oi. Eu só queria perguntar, já que você cita, né, como que foi recebido esse artigo científico, foi publicado pelo Family Journal, e daí que participa talvez dentro da área de psicologia, que ele escreve esse artigo científico ou não? Não, então, ele coloca, né, nesse Family Journal, que é um jornal que também não é da APA, né, da Associação Americana de Psicologia, tá? Mas tanto que ele fala que não é um método psicoterapêutico, é um método terapêutico, mas não é psicoterapêutico, né? E Dan Cohen, então, a tese dele de mestrado, ele fez um estudo com as constelações dentro de presídios, né, nos Estados Unidos. Então, assim, ele é maravilhoso. Assim, se vocês também quiserem procurar, coloca Dan Cohen na internet, vocês vão ver que ele é uma pessoa maravilhosa, né? Pode ter alguns vídeos dele no YouTube, tá? Então, assim, para a associação, não ouvi nada do resto do mundo de psicólogos sobre isso. Apenas um artigo da Polônia questionando a ética dentro da constelação, que eu acho que esse vai ser o nosso próximo artigo, que é importante a gente nivelar para depois a gente começar a ver pesquisas, assim, se melhorou a dor de cabeça, se melhorou
comportamento, enfim, pesquisa, porque esse artigo ele questiona coisas que a gente pode mudar no nosso fazer de constelações, tá? Que é um artigo polonês. Esse vai ser o próximo, tá bom? Obrigada. Quer falar, Silvia, alguma coisa? Nancy? Não, só quero agradecer, assim, absorvendo tudo. Só muita gratidão. Eu só ia trazer o nome do brasileiro, a brasileira Alexandra Caymmi, né, que você falou dela na nossa viagem ao mundo, que é a brasileira que usava, inclusive, os arquétipos afro-brasileiros nas constelações, né? Uhum. E aí, de certa maneira, você acaba vinculando nesse método dela uma parte religiosa, né? Como eu já vi também pessoas que usam apometria, né? E aí é o que foi falado, né? Bert deixou aberto para a gente também trazer conteúdos, até porque nada é por acaso, né? Quem se aproxima da gente, que acaba, nós temos nosso viés, né? Religioso, então o que acontece é porque você está conectado com aquilo, e às vezes o campo da pessoa tem um viés religioso, né? Quantas famílias aí não vieram de origem indígena, né, que tem todo um viés religioso que é trabalhado na Umbanda, e às vezes as coisas se misturam, né? Por isso que Bert foi sábio. Foi. E é muito importante falar isso, assim, quando você traz um arquétipo do Brasil, né, principalmente os orixás, por exemplo, eles têm íntima relação com a vibração da natureza, né? A força, o fogo, entende? Então, na verdade, ele é de uso comum. Não é que ele é da religião, a religião utiliza, mas a vibração dele é de uso comum. Assim como os arquétipos da Índia, né? Assim como os arquétipos nórdicos, os arquétipos aqui da América do Sul. Então, o arquétipo significa uma força, né? Algo que você não define com uma definição só, né? Ele é um símbolo, o arquétipo, né? Então, quando você quer trazer dentro de uma constelação a energia da água, você pode usar o arquétipo da deusa da água, você pode usar o arquétipo afro-brasileiro da deusa da água, você pode usar a própria água só, sem entrar, mas dependendo da comunidade, chega de um jeito ou de outro, né? Então, se você está dentro de um centro religioso, vai chegar de um jeito. Se você está Nossa Senhora, vai chegar de outro. Se você está num outro lugar, chega, por exemplo, se for numa academia, vai chegar somente a água, e olhe lá ainda, hein? Porque Masaru Emoto ainda é questionado, já mostrou tudo, mas ele ainda é questionado. Então, tá bom, gente. Boa noite para vocês. Eu vou encaminhar, então, o artigo pelo Google Drive, tá? Obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Boa Flávia. noite. Adorei. Obrigada. Boa noite. Boa noite.